Marcos capítulo 3, versículo 1 em diante, a palavra do Senhor sempre tem uma palavra de Deus aos nossos corações, e é muito bom nós ouvirmos o que Deus tem para nós, aleluia. Marcos capítulo 3, de novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a a mão e foi restaurada. Retirando-se, os fariseus conspiravam logo com os herodianos contra ele, e em como lhe tirariam a vida. Amém. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade, e sabemos, Pai, que há uma palavra dos céus aos nossos corações. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queria estar sentados. Meus queridos irmãos, eu quero vos falar, ainda que bem resumido aqui alguma coisa, mas eu quero falar sobre o valor de uma vida. Nós estamos num culto missionário, onde se fala de missão, o valor das almas, e principalmente nos países onde nós temos nossos missionários, realmente a gente vê a dificuldade de entrar o evangelho nesses corações, onde a cultura é diferente. Mas o valor de uma vida, irmãos, não se pode medir em cifras. O valor de uma vida não se pode medir em dinheiro, e nem comparar aos bens dessa terra. Jesus derramou o seu precioso sangue para salvar a todos, e é por isso que nós temos o compromisso de pregar esse evangelho glorioso de libertação, de salvação para todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as camadas sociais, seja no nosso país ou além fronteira, pois somente o evangelho de Jesus Cristo pode transformar a vida, transformar a perda em ganho, os negativos em positivos, a noite em dia, o ódio em amor. Somente o evangelho de Jesus Cristo pode transformar a escravidão em liberdade. Irmãos, eu louvo ao Senhor, porque onde o evangelho de Cristo penetra, o fracasso sai e entra o sucesso. A doença tem que dar lugar à saúde, a fraqueza tem que dar lugar para a força. Aonde há o mal é dissipado, e assim nós sabemos que o evangelho é evangelho que transforma povos, nações, raças, tribos, famílias. Tem transformado a tua vida, e que o evangelho possa penetrar em todos os lugares. Por isso é que nós louvamos o nome precioso de Jesus, e todos precisam conhecer a verdade do evangelho, porque sem dúvida a obra mais grandiosa na terra é proclamar as boas novas para todas as pessoas. Jesus Cristo, ele tinha alguns compromissos fundamentais em seu ministério terreno, e um dos seus compromissos era ir à casa de Deus. Cristo em tudo deixou exemplo, e ele sempre procurava ir à casa de Deus, sempre procurava ir aonde ali ele estava proclamando, ainda que estava proclamando mais os preceitos doutrinários da lei mosaica, mas Jesus sempre fazia questão de dar o exemplo de estar na casa do Senhor. Ir à casa de Deus era uma prática na vida de Jesus Cristo. Foi exatamente lá na sinagoga que Jesus entrou na sinagoga, e ele olhou, e quando ele olhou, ele percebeu um homem
que tinha uma mão mirrada, que ele estava com uma necessidade. E Jesus, aonde está, irmãos? Ele sempre está observando as pessoas. E nesta noite Jesus está aqui. E Ele está observando você, como você adentrou, como você chegou, como você está cultuando ao Senhor nessa noite. Qual tem sido a intensidade de adoração da tua alma, do teu coração ao Senhor? Irmãos, foi lá na sinagoga que Jesus viu gente mirrada, com muita necessidade, gente encolhida, gente machucada pela vida, gente que muitas vezes era até desprezado, até pelos principais ali da sinagoga. Lá na sinagoga, entre tanta gente que estavam com necessidade, Jesus viu gente também cética, gente que estava ali como detetives, acusadores, gente que ia ao templo não para adorar, mas para criticar. Em vez de alegrar com a libertação dos outros, eles estavam ali para acusar e dizer: não pode fazer isso no sábado, hoje é sábado e não pode curar, não pode fazer isso nesse dia. Tudo isso esse tipo de pessoas estava ali no templo. Muitos vêm à igreja e saem libertos, salvos e perdoados. Mas eu lamento, irmãos, que outros vêm na igreja e alguns saem pior do que entraram. Outros vêm à igreja e não acontece nada, saem com o coração duro, saem com suas vidas, com seu espírito endurecidos. Algumas pessoas saem da igreja com as mesmas culpas. Há dois tipos de pessoas, há dois tipos de religião no mundo, irmãos. A religião da vida, que tem por finalidade adorar a Deus e ver os homens salvos, e a religião da morte, que prisiona, que está ainda atrelada aos ritos, que escraviza as pessoas. Jesus também tinha o compromisso de ensinar, e ele, ao templo, quando ele era dada a oportunidade, ele usava a oportunidade para pregar, para proclamar a palavra de Deus. Por isso ele era chamado de mestre, porque ele ensinava. E Jesus tinha compromisso, irmãos, de socorrer os necessitados. Ele não apenas ensinava, mas ele socorria os aflitos. Jesus não via as pessoas apenas como um auditório, como pessoas que estavam ali para ouvi-lo, mas como pessoas que precisavam ser socorridas nas suas necessidades. Jesus sempre convidava os aflitos, os angustiados, os cansados, para virem a Ele. E quando Jesus chegou nessa sinagoga, Ele viu um homem com uma necessidade. Irmãos, quanto valia uma vida para os fariseus? Olhando esse texto, nós vamos ver que para os fariseus que estavam nesse culto, a vida das pessoas não valia nada. Os fariseus davam mais valor aos rituais que à vida humana. Jesus já havia ensinado que o sábado foi criado por causa do homem, e que ele era senhor do sábado. Mas os fariseus se importavam mais com as suas tradições, com seus costumes, e eles não viram ali na sinagoga um homem necessitado, mas apenas uma oportunidade para acusarem Jesus. Eles não olharam ali que havia pessoas com grande necessidade. Não, eles estavam ali para ver se Jesus iria fazer um bem no sábado. Para eles era mais importante proteger as suas leis, os seus costumes, do que libertar um homem que estava enfermo. O zelo deles não era pela palavra de Deus, mas era apenas pela tradição. Meus irmãos, o melhor tempo de socorrer uma pessoa
é quando a mesma está passando por uma grande necessidade. E os fariseus, eles não compreendiam isso. E eles colocavam qualquer necessidade acima, abaixo da lei, e a lei deles era o que eles ali falavam e proclamavam. Nossas tradições podem ser muito boas, mas nunca devem impedir de alguém entrar na família de Deus. Nós, assembleianos, também temos algumas tradições, algumas até boas, mas as nossas tradições não podem deixar, não podemos fazer que as nossas tradições venham impedir das pessoas terem um encontro com Deus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus está acima dos nossos usos e costumes e das nossas tradições. Nossas tradições sempre devem estar de acordo com a Bíblia, e as nossas tradições, elas devem servir para levar as pessoas a conhecer a Cristo, para ajudar o necessitado. Os fariseus, irmãos, eles davam mais valor à aparência do que à verdade. Eles achavam que Jesus estava fazendo um mal em curar alguém. Eles saíram da sinagoga tramando a morte de Jesus. Eles se reuniram ali após o culto e se reuniram para tratar como vamos matar Jesus. Irmãos, eles estavam num culto e saíram do culto, em vez de sair alegre, falando que bom, pessoas se converteram, pessoas vieram a Jesus, pessoas foram transformadas. Não, nós precisamos acabar com esse homem, porque esse homem está mexendo com as nossas tradições. Irmãos, Jesus perguntou para eles, Jesus foi direto, disse: vem cá, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Eles ficaram em silêncio. Os fariseus, eles davam maior valor a um animal do que ao ser humano, porque quando o animal caía numa valeta ou em alguma ribanceira, alguma coisa acontecia, eles iam lá socorrer esse animal, socorria as ovelhas, mas eles não estavam dispostos no sábado socorrer um homem que estava necessitado. Um animal, uma ovelha, ou um boi, ou qualquer outra coisa, eles achavam que podia socorrer, mas um homem não. Irmãos, eu conheço que parece que algumas leis do nosso país, parece que aprenderam com os fariseus, porque na nossa lei, não estou aqui para criticar a lei, mas a nossa lei é complicada. Se você matar um pássaro ou alguma coisa, você vai preso sem fiança. Se você matar um homem, você paga uma fiança, está solto. Não está invertendo-se os valores? Se dá mais valor a um animal do que a uma pessoa? Os fariseus estavam fazendo isso, e Jesus condenou, irmãos. Jesus condenou os fariseus. Irmãos, os fariseus olhavam para as pessoas e eles só calculavam o valor terreno. O homem não tinha nenhum valor para eles. Sabemos que pela ciência, o valor químico do ser humano, quem sabe, não passa de $4. Valor químico. Nós temos médico aqui, sabe o valor químico do que tem de química no ser humano, um pouco de ferro, um pouco disso, um pouco daquilo, mas se fosse tirar essas matérias, conseguisse sugar essa matéria, quem sabe não dá $4. Mas o homem não pode ser medido pelo material, pela matéria, ele tem que ser medido pela alma, pelo espiritual, pela vida eterna que há no homem. Por mais que o ser humano se arrume, eu sei que por mais que ele mude seu traje, por mais que ele cuide muito bem dessa carcaça,
por mais que ele embeleza da melhor maneira possível, por mais que ele faça todo tipo de maquiagem possível, mas vai continuar valendo nada, na ótica de valor humano. Porém, as pessoas não podem ser medidas pelo grife da sua roupa, as pessoas não podem ser medidas pelo carro que tem, as pessoas não podem ser medidas por aonde moram, ou pelo seu status social, se tem dinheiro no banco ou não. O valor nessa questão fica inalterado. O homem não pode ser analisado por isso. Infelizmente os fariseus, eles faziam, e quem sabe, o valor por essas questões. As pessoas, eu sei que dão mais valor ao ser humano por aquilo que ele tem, do que aquilo que ele é. Mas no mundo em que as pessoas fazem isso, nós lamentamos, porque o homem não pode ser medido pelo que ele tem, ele precisa ser medido por que ele é. Se as pessoas têm fama, têm dinheiro, então tem valor. Isso é o que o mundo pensa, esse é o valor do mundo, pelo que as pessoas são, pelo que elas pertencem a uma camada social, então quem sabe tem valor, mas na ótica de Deus, o homem não pode ser medido por isso. Quanto vale uma vida para Jesus? Você já meditou, irmãos? Uma vida para Cristo não tem preço, é de valor incalculável. Uma vida vale muito mais do que bens materiais. Para os fariseus, eles estavam prontos para tirar um animal de um buraco no sábado, mas não aceitavam que alguém viesse socorrer, viesse fazer o bem para uma pessoa no sábado. Hoje não é muito diferente, irmãos. A sociedade valoriza mais as coisas que as pessoas têm do que elas são. A sociedade usa as pessoas e amam as coisas, valoriza-se o ter mais do que o ser. Hoje se cuida mais, eu não quero entrar em briga com isso, irmão, não, me perdoe, mas hoje valoriza-se mais um animal de estimação ali em casa, um cachorrinho, um gato, do que o ser humano. Essa é a grande verdade, o nosso mundo, é a realidade do nosso mundo. Não estou aqui contra quem tem cachorrinho, pode ter 10, 20, 30, mas não esqueça de ofertar para a missão, viu? Não esqueça de ofertar para a obra missionária, porque muitas vezes o teu gato, teu cachorro, vale mais do que uma alma. E será que um dia, como nós vamos chegar na presença de Deus? Será que o Senhor não vai pedir conta disso? Para Jesus, uma vida vale a sua própria vida, a vida dele, de Cristo. A partir desse episódio, os fariseus começaram a perseguir Jesus e orquestrar meios para matar Jesus, porque Jesus olhou ali e viu uma pessoa necessitada, e disse: vem para o meio, e aquela pessoa veio para o meio. Os fariseus ficaram arregalados e disseram: não pode, eu não acredito que Jesus vai fazer alguma coisa hoje é sábado, não pode. Para Jesus não tem sábado, não tem domingo, não tem segunda, não tem terça. Todo dia é dia de Jesus curar, todo dia é dia de Jesus salvar, todo dia é dia de Jesus abençoar. Jesus viu tanto valor naquela vida que Ele fez o bem, e Jesus viu tanto valor na tua vida que Ele doou-se lá na cruz do Calvário para salvar você. Sabe quanto você custa, irmãos? O sangue precioso de Jesus. Valor incalculável. Ele não poupou a sua própria vida, mas Ele doou a sua vida, que através da sua vida você foi liberto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A presença de Jesus é que vai dar o verdadeiro valor ao ser humano. O ser humano só vai entender o valor da sua vida quando ele vê o preço que foi pago lá no Calvário. O sangue de Jesus, irmãos, é o alto preço que Ele pagou para resgatar. Isso revela o verdadeiro valor da tua vida. Deus tem amado você de uma maneira incalculável, porque Ele contempla
todos como seres eternos, e Ele não tem prazer que ninguém vá à perdição eterna, mas Ele tem prazer em que todos venham ao arrependimento. Jesus amou você, Deus amou você de uma maneira tão grande que Ele deu Jesus. O inimigo das nossas vidas, irmãos, tenta dizer que você não vale nada, tenta colocar na mente que você é nada, e nós vemos que ele faz todo tipo de pressão para as pessoas até desistirem de viver. É o papel do inimigo. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Irmãos, o método usado para Jesus, ou por Jesus, de curar o homem, é o método que ele continua usando. Jesus revelou os motivos secretos do coração dos críticos. Ele estava ali, todos críticos. Quando Jesus fez uma pergunta, eles ficaram em silêncio, mas Jesus revelou o que estava na alma, no coração deles. Jesus também estava examinando o coração daqueles que estavam ali na sinagoga, e Jesus se sentiu indignado, irmãos, essa é a grande verdade, com aqueles que não valorizavam a vida e nem a salvação dos perdidos. Jesus ficou indignado com aqueles fariseus. Jesus sentiu compaixão daqueles homens, e Jesus, ele disse para aquele homem da mão mirrada, Jesus condoeu-se pela dureza daqueles críticos, e Jesus disse: vem para o meio. Jesus encorajou aquele homem da mão atrofiada a assumir publicamente sua condição. Jesus disse: levanta-te, levanta, deixa todo mundo te ver. Muitos estão caídos, cabisbaixos, prostrados, derrotados, vencidos, e não tem força para se levantar, mas Jesus vem e diz: levanta. Jesus vem para levantar. Jesus encorajou o homem da mão atrofiada a vencer os complexos da vida, e Jesus disse: vem para o meio. Não precisava se esconder, não precisava ter vergonha, não precisava ficar com seus complexos de inferioridade porque tinha uma mão atrofiada. Tudo isso era momentos que, quem sabe, trazia o complexo a esse homem, mas Jesus veio para abençoar. Vem para o meio, pode chegar aqui. Jesus encorajou aquele homem a exercitar a sua fé, e Jesus disse para aquele homem: estende a sua mão. Irmãos, eu vejo aqui um grande milagre, porque Jesus realizou na vida desse homem um milagre importante. Jesus não só curou a sua mão, mas deu a esse homem a alegria de viver. Ele voltou a ter a sua autoestima valorizada, porque ele estava ali acanhado, ele estava ali cabisbaixo, ele estava ali muitas vezes discriminado, mas Jesus disse: levanta. Jesus fez isso porque sabia que aquele homem estava achatado pela dor, pela tristeza e pela discriminação, e Jesus disse: vem para o meio. Irmãos, quando Jesus estende a sua mão, me chama a atenção, porque aquele homem, automaticamente, ele podia estender qual mão? A mão que era boa. Jesus mandou estender, mas ele colocou a fé em ação, e ele estendeu a mão que estava mirrada, a mão que tinha problema. Isso aqui foi fé, irmãos. Aquele homem usou a fé. Quando Jesus estende a mão, ele não estendeu a mão boa, ele tentou estender a mão que estava atrofiada, e como ele foi fazendo força para estender, a mão começou a ter o seu movimento natural de uma mão. Aleluia. Enquanto pessoas ficaram indignadas, aquele homem voltou a ter autoestima, aquele homem voltou a entender o que realmente Jesus estava fazendo, porque Jesus não só curou a sua mão, mas Jesus também curou por dentro o seu espírito, que estava
triste, que estava achatado, que estava cheio, esse homem estava cheio de complexos, cheio de vergonha. Ele foi curado dos seus complexos interiores, e agora aquele homem voltou a sorrir, voltou a se alegrar. Isso, irmãos, porque onde Jesus chega, Ele chega para restaurar vida. Onde Jesus chega, Ele chega para alegrar as pessoas, e Jesus está aqui nessa noite para restaurar a tua vida. Ele está aqui para alegrar o teu coração. Nós vemos que a obediência é uma ordem que, quando nós obedecemos a Jesus, as ordens de Cristo, nós vamos ser abençoados. Aquele homem, ele obedeceu a Jesus 2 vezes. Primeiro, Jesus mandou ele levantar, ele levantou-se. Segundo, Jesus mandou ele vir para o meio, ele veio para o meio. Em terceiro, Jesus mandou ele estender a mão, ele estendeu a mão. Ele foi obedecendo, e cada obediência estava mais perto do milagre. Você quer ver o milagre de Deus na tua vida? Um milagre na tua casa, um milagre na tua família, um milagre nos teus negócios? Obedeça ao Senhor, obedeça ao Senhor, obedeça ao Senhor. Cada obediência mais perto do milagre, da bênção, você vai estar. Não importa se tua vida emocional está atrofiada, não importa se os relacionamentos estão ressecados, não importa se o teu casamento está em conflito e perdeu a alegria, perdeu o entusiasmo. Jesus está aqui para mudar tudo isso. Se você obedecer, Jesus está aqui para dar vida, para dar alegria, para trazer bênção à tua vida. Ele quer dar vitalidade à tua vida, ao teu casamento, às tuas amizades, aos teus negócios. Tão somente obedeça e creia, e você vai ver o que Deus vai fazer. Quem tem Cristo na vida, além de achar o maior tesouro da sua vida, ainda tem a presença do Espírito Santo para ajudar, para guiar, para convencer, para revelar, para proteger a tua vida. Sim, o Senhor Jesus quer te abençoar nessa noite, porque o nosso socorro vem do Senhor. Levante a cabeça. Você tem um grande valor. Alguém quis dizer para você que você não tem valor. Alguém quis dizer para você que você é nada, que Deus esqueceu de você. E muitas vezes, num momento de angústia, de aflição da tua alma, você tem aceitado essa voz, que não é a voz de Deus. Uma voz querendo dizer: você é nada, ninguém se importa com você. Até Deus esqueceu de você. E tem muitas vezes que nas tuas orações de aflições você tem dito: Deus, por que tem esquecido de mim? Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Você está aqui nessa noite, não é apenas uma atitude que você disse: eu vou à igreja nessa noite. Não, não. Você está aqui nessa noite porque Deus te ama. Você está aqui nessa noite porque Deus tem um projeto na tua vida. O inimigo tem tentado tirar Deus, tirar a ação do Espírito Santo da tua vida. Mas nessa noite o Senhor diz: levanta, vem para o meio, estende a mão. Quem sabe esta mão não quer dizer a mão física que está atrofiada, mas quem sabe alguma coisa na tua alma, na tua família, nos teus negócios, no teu desejo, ficaram atrofiados, e você tem um complexo de você mesmo, complexos inferiores que te atormentam, complexo de coisas passadas, complexo de coisas, de decisões erradas que você tomou, e hoje você ainda sofre consequências disso. Mas nessa noite, Jesus está aqui para valorizar você. Enquanto os fariseus estavam ali desvalorizando a pessoa humana, Jesus chegou naquele culto para valorizar o ser humano. E Jesus chegou nessa noite para valorizar você. Ele quer abençoar você. A única coisa que você tem que fazer é o que aquele homem fez: obedecer a ordem de Cristo. Ficamos em pé nesse momento. Jesus valoriza o ser humano. O valor de uma alma, o valor
de uma pessoa para Cristo é de valor incalculável. O valor que Jesus deu em resgate do ser humano foi a sua própria vida. Você já imaginou quanto que você custa? Na ótica humana, o homem não tem valor nenhum. E no Brasil nós estamos vendo isso. O ser humano não vale um passe de ônibus. Quantas pessoas perderam a vida porque não deram o passe de ônibus para um assaltante? Nós estamos vendo isso no Brasil. A desvalorização do ser humano. Mas eu quero lhe dizer que o ser humano tem um grande valor. Você custou o amor de Deus que te ama, que deu Jesus para morrer em teu lugar. Você custou o sangue de Cristo. Você custou Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem muito valor. Embora você tenha seus complexos, embora você tenha muitas dúvidas e muitas perguntas que muitas vezes incomodam você, muitos questionamentos que muitas vezes querem tirar Deus, o Espírito Santo e a salvação da tua vida. Mas você veio ao lugar certo. Aqui é o lugar das dúvidas desaparecerem e a presença de Jesus ser real na tua vida. Você veio ao lugar aonde você vai sentir o quanto Jesus te ama. Naquele culto, Jesus disse aos fariseus algumas verdades, mostrando o valor daquela pessoa. E Jesus está aqui dizendo que você tem valor para Ele. Em primeira instância, você que ainda não tem certeza da tua salvação, você que não tem certeza de vida eterna, você que ainda não tem experiência, aquela experiência de dizer: eu recebi Jesus, estou sentindo meus pecados, senti meus pecados que foram perdoados, e agora eu tenho liberdade em Cristo. Você precisa de Jesus. Tem alguém para Jesus aqui nesta noite? Tem alguém que quer dizer: pastor, eu quero um encontro com Jesus, eu quero Jesus na minha vida. Ei, o momento é agora. Vem para o meio. Jesus te ama. Jesus quer salvar você. Tem alguém para Jesus? Eu quero orar por você. Aonde tem uma pessoa para Jesus? Este é um momento especial que Jesus está dizendo: filho meu, ei, filha minha, dai-me o teu coração. Dê o teu coração para Jesus. Dê o teu coração para Jesus. Tem alguém? Eu quero orar por você. Vê se, pergunta quem está ao seu lado aí, vê se já são evangélicos, são de Jesus. Se ainda não fizeram isso, convide a pessoa, traga essa pessoa aqui à frente, que eu quero orar por você. É um momento especial de você receber um toque de Deus na tua vida. Aleluia. Tem alguém para Jesus? Eu quero fazer uma outra oração. Meus irmãos, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Quem sabe você chegou aqui arrebentado, chegou aqui cabisbaixo, com uma situação que está tirando a tua autoestima, com uma situação de problemas que estão te amargurando, estão trazendo aflição ao seu coração, e você precisa
de um milagre. Você precisa da intervenção de Deus na tua vida, na tua família, nos teus negócios, ou algum assunto muito particular teu, ou algum assunto muito assim, muito teu, que só você e Deus, você está questionando: meu Deus, até quando eu vou estar com esse problema? Quando vai vir a solução? Eu quero orar por você. Você que está passando uma situação complexa, uma situação difícil, uma situação, seja de ordem familiar, seja de ordem pessoal, seja de ordem espiritual ou material, você precisa de uma oração, você precisa da intervenção de Deus na tua vida. Vem aqui, meu irmão, eu quero orar por você. Chega aqui à frente, eu quero orar por você. Você está desempregado. Se você está desempregado, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu creio em portas abertas. Deus vai abrir portas se você está desempregado. Estamos numa situação que só se fala em desemprego, mas eu creio que portas serão abertas e você não vai ficar desempregado. Você não vai ficar desempregado. Aqui à frente, alguém está desempregado aqui à frente? Levante a mão. Muitas pessoas desempregadas. Oh, você que está desempregado, fique com a mão assim. Os obreiros vão orar pela tua mão. Mão é símbolo de trabalho. Quem está desempregado, fica com as mãos abertas assim. E se for outro problema, coloque a mão no coração. E se for tanto desemprego como outro problema, uma mão coloca no coração e outra deixa aberta. Nós vamos orar por você que está desempregado. Vamos orar por você que está passando por momentos de aflição, de angústia. Eu gostaria que a igreja ajudasse em oração nesse momento. Ali no templo, os fariseus, algumas pessoas não se importaram com a dor daquele cidadão. Mas não é o caso aqui. Os irmãos estão se importando. Vamos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É hora de ajudar a interceder por esses que estão passando por momentos difíceis. Oramos. Pai querido, Pai santo, algumas pessoas que estão aqui à frente estão desempregadas. Deus, portas precisam ser abertas. Deus, portas precisam ser abertas, emprego a estes teus filhos. Ó Deus, uma das situações mais difíceis na vida do ser humano é o desemprego, porque como vai ter o dinheiro para trazer as coisas para dentro de casa? Pai querido, eu suplico, assim como tu entrasse na sinagoga e se importasse com aquele homem, Deus, olha para teus filhos, abre portas de emprego, em nome de Jesus, que portas de emprego venham ser abertas, e que essa venha a ser uma semana de vitória de Deus na tua vida, que vitória de portas de emprego venha acontecer nesta semana, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, há pessoas que estão passando por também problemas familiares, problemas pessoais, angústia na alma, aflições no coração, amargurado por alguma situação contrária, ventos contrários têm soprado sobre a vida do teu filho. Deus que se importa pelas pessoas, se importa com esta vida agora, Pai. Deus se importa com esta vida agora. Abençoe esta vida, alegre esse coração, transforme essa situação, Pai. Pai, transforma essa situação.
Ó Deus, é a tua presença, é o milagre dos céus. Intervenha, mudando todas as situações adversas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço ao teu irmão e diga: creia na vitória. Creia na tua vitória em nome de Jesus. Creia na tua vitória em nome de Jesus. Aleluia. Creia na tua vitória em nome de Jesus. Aleluia. Creia na tua vitória em nome de Jesus, querido. Aleluia. Onde estão aqueles irmãos que fizeram aniversário de segunda-feira passada até hoje? Vem à frente. Você fez aniversário? Vem à frente, eu quero orar por você. Aleluia. Os aniversariantes da semana. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Os aniversariantes, vem à frente. Aleluia. Quem fez aniversário de casamento também, enfim, pode vir. Vamos orar. Aleluia. Oramos pelos aniversariantes. Pai querido, aqui estão teus filhos, que nesses últimos dias completaram mais um ano de vida. E nós estamos aqui para suplicar a tua bondade, que a tua boa mão de bênçãos, de misericórdia, de proteção esteja sobre a vida dos teus filhos, e que todos venham ter bênção sobre bênção, saúde, os teus cuidados, a tua proteção. Deus abençoe esses irmãos, e que haja muita alegria, e essa data venha repetir-se com saúde e os teus cuidados. Agora, Deus, eu quero pedir a continuidade dessa semana, de muita bênção, de muita saúde. Eu quero agradecer a Ti, ó Deus, por todos aqueles irmãos que nessa noite ofertaram a obra missionária. Quero agradecer a Ti, ó Deus, por todos os irmãos que dizimaram nesta noite na Tua casa, e aqueles que ainda vão dizimar no decorrer desse mês. Que haja bênção da saúde, da prosperidade no lar do dizimista. Também essa semana que venha a ser uma semana produtiva na vida dos teus filhos. Deus, feche as portas do desemprego na vida daquele fiel dizimista. Que não haja desemprego, mas que haja bênção sobre bênção. Que esta semana venha a ser uma semana de portas abertas. Aqueles teus filhos que vieram à frente e nessa semana vão procurar emprego, vão colocar seu currículo em algum lugar. Pai, abre portas nessa semana. Deus, olha para aqueles que têm viagem a fazer, aqueles que têm algum negócio a realizar. Espírito Santo, dê discernimento, para que ninguém venha fechar negócio errado, tomar decisões erradas, que venha trazer prejuízo, ou que venha ser laço de derrota na vida do teu filho. Deus, dê discernimento, para que todos os negócios venham estar dentro da tua boa, perfeita e agradável vontade. Assim, Pai, que a tua proteção esteja sobre todos. É o que eu peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.